Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez iniciar mais uma lição de escola dominical. Hoje será a lição de número 5, mas antes de mais nada eu quero convidar os irmãos para nós fazermos um momento de oração para começarmos a nossa aula em nome de Jesus. Então feche seus olhos comigo, oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta dádiva, oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, unidos na Tua presença. Ó Pai, para mais uma vez meditarmos na Tua palavra que é a verdade. Tua palavra sempre é base para com as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, possa continuar abençoando a Tua igreja, os Teus filhos, cada um dos Teus servos, ó Pai. Eu oro neste momento por cada lar, cada família, cada irmão e irmã. Sejamos abençoados, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue, ó Pai, derramando as Tuas muitas e preciosas bênçãos e ministrando, ó Pai, em nossos corações. Abençoe a escola dominical, cada aluno, cada classe, cada professor, ó Pai. Sejamos abençoados diante da Tua presença. Meu Deus, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados, como eu mencionei para os irmãos, hoje será a lição de número 5. O título da nossa lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Vamos abordar hoje esses 3 tópicos que está aí nos slides, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, vivificados pela graça, e a salvação, ela não vem das obras. Nós estamos esse trimestre estudando a carta de Efésios, que traz por tema da nossa lição a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, o nosso texto áureo está lá no livro de Efésios, carta de Paulo a Efésios, carta, irmãos? Capítulo de número 2, versículos de número 4 e 5, que diz assim, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou juntamente com o Senhor Jesus. Esse versículo é tão maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz que pelo amor do Senhor Deus, Deus pelo seu infinito amor, estando nós, a humanidade perdida e condenada devido ao pecado, Ele nos vivifica através do Senhor Jesus. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Que versículo maravilhoso, que nos mostra o amor, a graça e a transformação que o Senhor Deus tem causado na vida de todo aquele que crê na obra gloriosa do Senhor Jesus de salvação. A nossa verdade prática nos diz assim, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito da vida eterna, Direito à vida eterna. Que maravilhosa obra que o Senhor Jesus ele tem realizado nas nossas vidas, Nós estudamos no trimestre anterior e também no início desse trimestre, falamos para os irmãos a respeito do pecado, a consequência do pecado, O pecado, ele fez a separação da humanidade com o Senhor Deus, da humanidade com o seu Criador, que é o Senhor Deus, O pecado separa o homem de Deus, e aí o plano de salvação reestabelece essa conexão novamente de Deus com os seres humanos, De Deus com o homem, do homem para com Deus, através do plano de salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mais uma vez, o homem ele pode se conectar a Deus, e louvar, exaltar e ter uma nova vida na presença santa do Senhor Deus. Hoje nosso texto base está lá no livro de Efésios, carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Então eu vou ler aqui, amados irmãos, já deixei minha Bíblia aberta. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo de número 2, hoje nós vamos estar meditando nos 10 primeiros versículos, da carta de Paulo aos Efésios. A partir do versículo de número 1 nos diz assim, a epígrafe diz assim, a salvação é pela graça. Então acho que os irmãos já devem imaginar que o que nós vamos abordar hoje no conteúdo dessa lição é justamente isso, que a salvação ela é pela graça, o favor imerecido de Deus para com a humanidade. E o texto vai nos dizer assim, E nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, no versículo número 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse é o texto que nós vamos abordar com os irmãos hoje, nessa aula de número 5. Bom, falando um pouquinho a respeito das lições anteriores, né? Nós temos como objetivo hoje revelar que a graça salvadora do Senhor Jesus nos garante a vida eterna, né? Eu já abordei isso no início da aula, mas só frisando aí, né? O nosso comentarista ele deixa como objetivo da aula mostrar que sem a graça do Senhor Deus nós não temos a vida eterna, né? Nós somos dependentes da graça do Senhor Deus. Nós já abordamos nas lições anteriores alguns pensamentos teológicos que eles dizem que o homem precisa dar um primeiro passo para depois Deus agir e o homem ser salvo. E na verdade não é isso. Biblicamente foi Deus, pelo seu muito amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua pessoa. Deus ele decidiu criar um plano de salvação para nos resgatar das garras do pecado e nos levar novamente à sua presença. Então a aula de hoje tem como objetivo principal revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Quem aceitar esse plano de salvação, como nós falamos nas aulas anteriores, está predestinado, né, a alcançar e ser tudo aquilo que o Senhor Deus tem estabelecido. Bom, os objetivos, né, já foi falado. Recapitulando as aulas anteriores, então, lição de número 1, 2 e 3 nós já abordamos. Na lição de número 4, que foi da semana passada, nós falamos a respeito da iluminação espiritual do crente. Nós discorremos aí o final, né, do capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Efésios, falamos da oração intercessora de Paulo pelos Éfesos, do crescimento com o Espírito Santo, né, somente através do Espírito Santo é que nós possamos crescer em Cristo, e esta era a oração de Paulo lá no versículo de número 17, a Deus para que os Efésios crescessem em sabedoria, em revelação, né, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Essa iluminação só pode vir do Espírito Santo, essa sabedoria só pode vir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que hoje atua na presente dispensação, levando a revelação de Deus, que é o Senhor Jesus, para com os homens. Nós falamos a esperança da vocação, falamos da sobreexcelente grandeza do poder de Deus e sua eficácia, falamos para os irmãos que o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, o elevou ao céu e o exaltou acima de tudo e de todos, é o mesmo poder que hoje está disponível para a igreja do Senhor Jesus. Bom, na lição de hoje, irmãos, a presente seção da carta que nós lemos aí, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10, esse texto bíblico ele nos mostra algumas particularidades da doutrina da salvação, tá bom? Aqui Paulo ele descreve a libertação do pecado, né, dos pecados como um favor imerecido por Deus aos seres humanos. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de graça, né? E Paulo deixa muito bem claro nesse texto, né? Nós já lemos aqui para os irmãos lá no versículo de número 8, Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a única maneira do homem ser salvo é pela graça. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outro jeito do homem ser salvo diante dos olhos de Deus. Pela graça. E a graça do Senhor Deus, tá bom? Então, graça, favor imerecido de Deus para conosco, para com os seres humanos, para com a humanidade. E essa graça, ela está demonstrada através do sacrifício do Senhor Jesus, tá bom? Então, nós somos salvos pela graça, tá bom? E essa graça nos faz viver uma nova vida em Cristo Jesus, tá bom? Então aquela vida que nós tínhamos antes da salvação, que era uma vida totalmente na contramão da vontade de Deus, uma vida de pecado, uma vida que desagradava a Deus, que nos afastava de Deus, a partir da graça, a partir do momento que nós encontramos o Senhor Jesus, aceitamos o Senhor Jesus, reconhecemos o plano de salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus, nos prostramos na presença do Senhor Jesus, a partir desse momento nós passamos então a viver novidade de vida, tá bom? Primeiro ponto da nossa lição, antes de nós iniciarmos esse primeiro ponto, eu vou voltar aqui um pouquinho no texto e vou mostrar para os irmãos algumas particularidades que eu achei interessante deixar grifadas nesse texto, né? Se você observar, nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 10. O versículo de número 1 fala que Deus nos vivificou. O versículo de número 2 fala como que nós andávamos no passado. No versículo de número
3 também vai falar a respeito aí da consequência de viver, né, longe de Deus. Automaticamente, quem vive longe da vontade de Deus é filho da ira, né? Vai colher a consequência do pecado. A ira de Deus vai cair sobre os pecadores. Versículo de número 4, os pecadores, aqui eu quero abrir um parênteses, os pecadores perdidos, né? A condenação vai vir sobre aqueles que não aceitaram o plano de salvação. O salário do pecado é a morte. Morte nós estudamos já em algumas lições de Escola Bíblica Dominical, que é a morte física, a morte moral, né? A morte espiritual e a morte eterna também, tá bom? Então, o salário do pecado é a morte. E aqui eu quero trazer para os irmãos que a ira vai vir, o julgamento de Deus vai vir sobre todos aqueles também que não aceitaram, que recusaram o sangue do Senhor Jesus, né? Que recusaram o sacrifício do Senhor Jesus. No versículo de número 4, Paulo diz assim, ó, que foi por amor que Deus nos resgatou, tá bom? Deus é riquíssimo, Deus ele é o Senhor, Deus ele é Deus e foi um Deus amoroso que no seu querer, na sua vontade, estabeleceu um plano de salvação e nos salvou, tá bom? Então, nós somos salvos pela graça, versículo de número 5, pela graça sois salvos. E o que a graça faz? A graça nos ressuscita com o Senhor Jesus, não é? Nós estávamos mortos espiritualmente, a graça nos ressuscita na presença de Deus. Quando o homem pecou, o homem se distanciou da presença de Deus. Então, aos olhos de Deus, todo pecador, todo homem que não aceitou o Senhor Jesus, toda pessoa que não aceitou o Senhor Jesus, ela é morta espiritualmente. A graça, ela ressuscita-nos na presença de Deus. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Ela nos ressuscita com o Senhor Jesus e ela nos traz uma nova posição, né? A posição que o Senhor Jesus está. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele está lá, na sua posição gloriosa. A graça, ela tem a mesma característica na vida do ser humano. Ela ressuscita o ser humano espiritualmente e ela coloca um homem numa nova posição. Antes nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos por adoção. Olha que interessante, né? Então hoje nós estamos no Senhor Jesus numa posição indescritível, uma posição que nós não merecíamos por ser pecadores, tá bom? Mas Deus, através da sua graça, do seu amor, da sua infinita bondade, do plano de salvação estabelecido na pessoa do Senhor Jesus, Deus ele nos dá uma nova vida e vida com abundância, tá bom? No versículo de número 8, Paulo novamente diz, ó, pela graça sois salvos. E essa salvação é por meio da fé, tá bom? Então a pessoa ela tem que crer no sacrifício do Senhor Jesus, tá bom? A pessoa não tem que dar cesta básica, a pessoa não tem que fazer isso, aquilo para ser salvo. Não, ela tem que crer no sacrifício do Senhor Jesus. O fato de fazer alguma coisa depois de crer no sacrifício do Senhor Jesus é uma consequência que se espera que o salvo faça. Que ele ande como o Senhor Jesus andou, que ele fale como o Senhor Jesus andou, que ele se santifique como Deus deseja que ele se santifique, que ele tenha uma vida espiritual plena na direção do Espírito Santo, na orientação da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida separada do pecado, uma vida separada do mundo, tá bom? Então, essas obras, né, tanto essas espirituais quanto obras de caridade, obras de amor, obra por amor ao próximo, deve ser uma consequência da graça, do encontro com o Senhor Jesus. Tá bom? Então, pela graça sois salvos, e isso por meio da fé. Então, nós cremos no Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos regenera através do Espírito Santo, através da palavra, nos faz nascer de novo, e esse novo nascimento nos proporcionaliza uma nova vida, um novo tudo, um novo andar, um novo caminhar, um novo falar, um novo vestir, um novo tudo, tá bom? E no versículo de número 9, Paulo já deixa claro aqui, a salvação não vem pelas obras, né? Essa nova posição não vem pelas obras, tá? Mas sim pela fé no Senhor Jesus, tá bom? E justamente Paulo deixa muito bem claro para que ninguém se glorie. Eu consegui dar milhares de cesta básica, então eu tenho que ser salvo porque eu consegui doar toda a cesta básica para o continente africano. Não, não é isso. Tá bom? Salvação não é pelas obras, não é por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu tenho capacidade de fazer, ou pelos meus talentos, ou não. Salvação é pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Desde a eternidade passada, Deus estabeleceu que no Senhor Jesus seríamos eleitos, e no Senhor Jesus seremos predestinados ao céu. Lembra o capítulo de número 1 que nós estudamos aí de Efésios? É através do Senhor Jesus. Então nós aceitamos o Senhor Jesus, e através da pessoa do Senhor Jesus é que nós somos elevados à presença de Deus, os salvos, tá bom? E no versículo de número 10, Paulo nos diz assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, tá bom? Então, a partir do momento que nós encontramos o Senhor Jesus, nós passamos a ser uma
feitura de Deus, uma nova criatura. Já vou aplicar aqui o texto de Coríntios, né? Uma nova criatura. Nós somos uma nova criação. E Deus espera que nessa nova criação que nós somos agora, façamos as boas obras, façamos aí obras, né? Coerentes ao Evangelho, coerentes à palavra de Deus, que glorifiquem a Deus, que exaltem o nome santo do Senhor Deus, que promovam o reino do Senhor Deus e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então nós não fazemos obras para ser salvos, nós devemos fazer boas obras porque somos salvos. E a palavra do Senhor, ela espera que eu e você dê fruto. O Senhor Jesus mesmo nos diz, né, que ele não foi nós que escolheu a ele, mas ele nos escolheu e ele espera, né, nos nomeou para que nós vamos. Então tem uma ação nossa de querer, de fazer, de correr atrás e dê frutos. Então o Senhor Jesus, ele espera que nós tenhamos boas obras em consequência ao Evangelho, em consequência ao encontro com ele, em consequência de alimentarmos da palavra de Deus e andarmos aí na direção do Espírito Santo, tá bom? Então nós voltamos aqui o texto para discorrer algumas coisinhas e agora nós vamos aí entrar na nossa lição, tá bom? Então nessa carta, Paulo, ele lembra que antes da regeneração nós estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por consequência, filhos da ira, tá bom? Então eu já mencionei para os irmãos que o salário do pecado é a morte. E o fato de o homem ter pecado, ele colheria a consequência desse pecado. A ira de Deus, ela vai se derramar sobre essa terra. A ira de Deus vai se derramar, amados. Os homens prestarão contas diante de Deus, tá bom? Então, como Paulo nos bem mostra aqui no texto, né? Por consequência do pecado, naturalmente, éramos filhos da ira. Então aqui nós voltamos a dizer para os irmãos que quando o homem peca lá no Jardim do Éden, o homem se separa de Deus, né? Então o homem peca, Adão e Eva pecam, Adão e Eva é expulso do Jardim do Éden, mas eles não perdem só o jardim, né? Eles perdem o dono do jardim, eles quebram a comunhão com o dono do jardim. Então o pecado, ele trouxe consequências gravíssimas para o homem, tanto fisicamente, né, socialmente falando, na sociedade, mas principalmente espiritualmente, porque o homem, ele quebrou seu relacionamento com o seu Criador. O homem não tinha mais acesso a Deus, não tinha mais uma vida com Deus. E a partir de então, agora o homem fica preso, amarrado ao pecado e às consequências do pecado. E ainda sobre tudo isso vem o fato da condenação. Porque Deus já tinha estabelecido lá em Adão, falado com Adão que no dia que ele pecasse, certamente ele morreria. Mas ali não era só uma morte física, era uma morte, aquela morte ali significa o seguinte, ó, total separação de Deus, tá bom? Deus, ele não suporta o pecado, né, fere a santidade de Deus. Então, o homem seria banido da presença de Deus. Isso é a morte, é a total separação do Senhor Deus. E o homem hoje, né, devido ao pecado, está preso aí nas consequências do pecado, tá bom? Então, o homem amarrado ao pecado, ele precisa de algo que restabeleça ele novamente a Deus. O homem clama, a alma, o espírito humano clama por isso. E nós sabemos, amados, que quem pode fazer essa restauração, o único que pode nos levar a Deus, é a pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor Jesus declarou o seguinte lá no livro de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é a restauração do ser humano à presença de Deus. O Senhor Jesus é o elo que leva o homem à presença de Deus novamente. O Senhor Jesus é o único que pode, né, salvar, restaurar e trazer aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden novamente na vida do ser humano. E é claro, né, com a graça, muitíssimas promessas estão aí disponíveis para nós hoje, tá bom? No versículo de número 1 do capítulo de número 2, Paulo diz assim, ó, que ele nos vivificou, o Senhor Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Eu disse para os irmãos anteriormente que quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus, né? Nós nos separamos da verdadeira fonte de vida, que é a pessoa bendita de Deus. Aí eu coloquei essa foto aí de filme, de temporada aí de zumbis, porque aos olhos de Deus é praticamente isso que nós somos, né? Nós estamos vivendo aqui na Terra, mas espiritualmente estamos mortos.
Tá? Então, nós estamos vivendo aqui, respirando, trabalhando, estudando, tendo a nossa vida social aqui na Terra, mas o homem não tem mais contato com Deus, o homem não tem mais contato com o Criador, o homem não sente mais a presença do Criador, o homem não ouve mais a voz do Criador, tá bom? Então, ele está morto espiritualmente. O homem precisa, então, passar por um processo de recriação, aquilo que nós chamamos de regeneração, ou nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? Para que ele possa ter contato novamente com o Senhor Deus. E isso tudo só pode acontecer e só acontece mediante a graça de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus. Deus estabeleceu no Senhor Jesus a salvação, a regeneração, a nova vida do ser humano. Então, se não aceitarmos o plano de salvação, se o homem não aceitar a salvação estabelecida por Deus na pessoa do Senhor Jesus, não tem como chegar novamente à presença de Deus, tá bom? Então, por isso que eu trouxe essa foto para os irmãos, que o Senhor Jesus, ele nos tira desse estado de mortos espiritualmente. Paulo nos diz assim, ó, que ele nos vivificou. O Senhor Jesus, ele nos vivificou. Nós estávamos mortos, separados de Deus por causa das ofensas e pecados. Mas o Senhor Jesus, ele é o único que nos vivifica, nos traz a presença de Deus novamente, tá bom? Nossa condição anterior. Paulo, nesse texto, diz assim, ó, nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensa aqui, ela traz o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, nós dávamos passos em falso, deliberadamente por conta do pecado. Pecado aqui traz a ideia de armátia no original, e quer dizer o seguinte, ó, aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem na sua natureza decaída, após o pecado, é diagnosticado como um morto, como Paulo menciona no versículo de número 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então, as pessoas sem Deus, ela vive uma vida de pecado, ela vive sujeita constantemente ao pecado. E por conta disso, né, ela está separada de Deus. E quando ela morrer fisicamente aqui, ela passa para a eternidade. E passar para a eternidade sem Deus, sem ter crido no Senhor Jesus, sem ter aceitado o plano de restauração que Deus estabeleceu, é um perigo muito grande. Porque a pessoa, infelizmente, será condenada, e condenada por toda a eternidade. O que é eternidade para nós hoje? A gente tem uma vaga ideia de eternidade. Nós temos aí termos que falam que é um tempo sem fim, não dá para se contar o tempo, mas a gente tem uma vaga ideia do que realmente é eternidade. E a Bíblia nos mostra que se não aceitar o Senhor Jesus, se não crermos no Senhor Jesus, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra pereça aí é um agravante eterno, tá bom? E Deus espera que nós pereçamos. Deus espera que nós aceitemos ao Senhor Jesus. Deus espera que o homem aceite ao Senhor Jesus, tá bom? O conceito de morte moral e espiritual, ele é provocado pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59, verso 2, o profeta diz que as iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Tiago 1, verso 15 diz assim, ó, depois, havendo a concupiscência concebida no processo de tentação, né? Dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, olha só, como é bem clara a palavra de Deus, no sentido que ela mostra que se o homem peca, se o homem vive debaixo do pecado, ele está morto espiritualmente. O pecado consumado, ele gera morte. E só o Senhor Jesus pode dar vida. Então, por isso nós temos que ter um relacionamento com o Senhor Jesus e não um relacionamento com o pecado. Tá bom? Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Por isso que eu trouxe aquela ideia para os irmãos de zumbi, né? A pessoa, apesar de estar viva fisicamente aqui na Terra, mas se espiritualmente ela vive uma vida separada de Deus, então ela não vive, ela está morta espiritualmente, né? 1 Timóteo capítulo número 5, versículo número 6, no contexto de viúva, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, mas a viúva que vive em deleites, viver em deleites aí é se entregar ao prazer. A viúva que vive nos prazeres da vida, a viúva que se entrega à sua própria carnalidade, à sua própria natureza pecaminosa, Paulo diz nesse texto, está morta. Tá bom? Então o pecado, aqui nesses 3 textos nós vemos aí que o pecado, ele deixa o homem morto aos olhos de Deus, espiritualmente, tá bom? Então a nossa condição anterior era uma vida de iniquidade, uma vida em erros
quanto ao alvo estabelecido. Não quero discorrer tanto, mas quando Deus fez o homem para o representar diante de toda a natureza, diante de toda a criação. Deus tinha alvos estabelecidos para com o homem. Quando o homem quebra o seu relacionamento com Deus, ele se perde no objetivo. Ele não tem mais ele não tem mais em si, na sua essência, agradar o Criador, louvar ao Criador, exaltar ao Criador. Por quê? Porque agora o homem está debaixo de uma natureza que é contrária ao seu Criador, tá bom? Nós andávamos então nas condições anteriores de uma vida separada de Deus, uma vida longe do Criador. Nós tínhamos uma vida sem vida, tá bom? Uma vida morta espiritualmente. Então, nossa condição era essa, separados do Senhor Deus, tá bom? Antes nós estávamos longe do Senhor Deus. Ofensas e pecados. A má conduta que em outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora andar. Então, antes, no passado, nós constantemente vivíamos nas práticas que desagradavam ao Senhor Deus. Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, do cristão, antes da regeneração. Aí eu grifei a palavra andastes, aí, o verbo andastes. Esse verbo está na conjugação pretérito perfeito do indicativo. Significa o seguinte, que ele é usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Então, andava. A nossa vida, a nossa condição anterior de pecado era lá atrás, antes do Senhor Jesus. Conhecemos o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos leva a uma nova vida, um novo tudo, tá bom? Então nós não podemos ter mais aquelas mesmas práticas, andar naqueles caminhos que andávamos antes. Por falar em passado, quando eu cheguei aqui nesse ponto da lição, Deus colocou no meu coração a dizer uma coisa para os irmãos, nunca se esqueça de onde Deus te tirou, principalmente quando olhar para os erros de alguém, tá bom? Lewis fala isso daí, Aqui é uma coisa séria. Muitas das vezes a gente acusa as pessoas, aponta as outras pessoas e falamos dos erros das outras pessoas e esquecemos que se não fosse a graça, a misericórdia, o Senhor Jesus, o Espírito Santo e a sua palavra terem entrado nas nossas vidas, talvez estaremos piores que as outras pessoas. Então, irmãos, se somos alguma coisa hoje, se melhoramos em alguma coisa hoje, se temos alguma coisa hoje, lembre-se de uma coisa, precisamos ser sempre gratos a Deus. Porque tudo que temos e somos foi Deus que nos concedeu. E somos gratos pela a pessoa bendita do Senhor Jesus, porque foi Ele que nos salvou. Ele que nos mudou, Ele que trabalhou nas nossas vidas, Ele que mudou nossa casa, Ele que está mudando nossa família, foi Ele, tá bom? Então, lembre-se hoje da sua nova postura, posição no Senhor Jesus, tá bom? O que o Senhor Jesus, Ele acha quando Ele olha para mim, para você, e Ele vê eu e você apontando outras pessoas, criticando outras pessoas, descendo além em outras pessoas, o que Ele olha? O que Ele vê em mim, em você, tá bom? Então, quando eu cheguei nesse ponto da lição, Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com os irmãos. Então, irmãos, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Seja grato ao Senhor. Se nós entrarmos nessa posição de gratidão, entendermos o que Deus fez nas nossas vidas, nós vamos desejar isso também para as outras pessoas. Nós vamos desejar isso também para o nosso próximo. Nós vamos querer que esse mesmo bem que Deus causou nas nossas vidas seja aplicado na vida dos nossos semelhantes também. Hoje eles estão errando. Hoje eles estão falhando. Por quê? Estão uma vida distante de Deus. Eles precisam de Deus, então. Eles estão precisando estar mais perto de Deus, chegar mais perto de Deus. E quem sabe não vai ser eu e você o canal que Deus vai usar para trazer essas pessoas para a presença do Senhor Deus. Então não fique olhando, irmãos, para a vida de ninguém. Olhe para o Senhor Jesus e seja um instrumento de Deus na terra para abençoar vidas e trazer vidas à pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? Voltando no nosso texto, nossas ofensas e pecados, o versículo de número 2, outro tempo, Paulo diz, em outro tempo andaste. Em outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Os costumes, as práticas deste mundo, o sistema, que esse mundo está submerso, era o sistema que nós tínhamos na nossa vida. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Paulo deixa muito bem claro que no outro tempo, lá atrás, você fazia o que o mundão pede, o que o mundão gosta, o que o mundão curte, o que o mundão prega. Mas agora que eu e você nós conhecemos o Senhor Jesus, nós não vivemos mais no curso do mundão. Nós vivemos agora no curso da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo.
Santo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim, ó, e não conformeis com este mundo. Paulo diz assim, ó, não entre mais na forma do mundo, não entre mais no modelo do mundo, no sistema do mundo. É claro, irmãos, biblicamente falando, né, e para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, o que é o mundo aqui nesse texto? O mundo nesse texto não é o planeta Terra, tá bom? O mundo nesse sistema é esse sistema de pecado dirigido por Satanás e que foi implantado para se opor à vontade de Deus. Então, tudo aquilo que se opõe a Deus é o que a gente chama de mundo, biblicamente falando, tá bom? Esse sistema que se opõe a Deus. E Paulo diz assim, ó, não se conforme com este sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, que eu e você, nós não conformemos com o sistema, com aquilo que o mundo gosta, com aquilo que o mundo curte, com aquilo que o mundo prega. Não conformemos com isso. Mas que nós renovemos a nossa mente, o nosso entendimento pela iluminação da palavra de Deus. Nós falamos semana passada que o Espírito Santo ilumina. Então que nós sejamos iluminados, que nosso entendimento, né, seja iluminado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para que assim nós possamos nos aproximar cada vez mais da vontade de Deus, daquilo que agrada a Deus, e não andarmos no curso desse mundo, que é totalmente contrário à vontade do nosso Senhor Jesus. Segundo, nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Olha o que Paulo diz, irmãos. Paulo diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. É claro, eu estou aplicando nós aqui, mas nós estamos estudando a mensagem que Paulo mandou para Éfeso, para os irmãos de Éfeso, os Efésios, tá bom? Mas por trás dessa carta que ele manda para Éfeso, para a igreja dos Efésios, é uma aplicação para nós também. Antes nós fazíamos a vontade do diabo. Antes aquilo que o diabo queria é o que a gente fazia. O diabo queria que você bebia, você bebia. O diabo queria que você fumava, você fumava. O diabo queria que você se prostituía, você se prostituía, tá bom? Além do sistema mundano que se opõe a Deus, por trás desse sistema tem um mandante aí, tem um príncipe desse século, tem um príncipe desse mundo aí, que é Satanás, tá bom? E Paulo diz assim, ó, que além de andarmos aí no sistema mundano, né, ainda fazemos a vontade do ser que se opõe à vontade de Deus. E isso nos mostra o seguinte, ó, nos mostra que nesse mundo tem agentes malignos, né, que tem a capacidade de influenciar os homens para serem desobedientes a Deus e incrédulos, não crerem na sua palavra. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, diz assim, ó, nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então olha só que interessante, né? O diabo, ele cega as pessoas. O diabo faz com que as pessoas elas fiquem cegas, elas não enxerguem a vontade de Deus, não enxerguem o Senhor Jesus, não enxerguem a sua necessidade de salvação. E o diabo sempre vai mostrar que o sistema mundano é melhor, o sistema mundano é mais prazeroso, o sistema do mundo dá resultado. Algumas coisas dão resultado agora aqui na Terra, mas a nossa vida ela é uma vida eterna, tá bom? Nós somos seres eternos, nós estamos vivendo por um tempo aqui na Terra, quando esse tempo terminar, nós vamos entrar na eternidade, tá bom? Então, se lembre disso. E Paulo nos diz o seguinte, ó, que antes nós fazemos a vontade do diabo. Então, hoje não é para fazermos mais a vontade do diabo. Hoje é para fazermos a vontade do Senhor Deus. E aqui também, nessa mesma carta, lá no capítulo de número 6, versículo de número 12, Paulo diz que hoje nossa missão é lutar contra as potestades. Né? A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os seres espirituais que se levantam contra a vontade do Senhor Deus, tá bom? Então, antes nós andávamos segundo a vontade do diabo, o curso do maligno, tá? Terceiro, antes nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tá bom? Então, o que acontece? O sistema do mundo se opõe a Deus. Se você não tem contato com Deus e você tem um sistema pré-estabelecido, você anda no curso do sistema, porque a sociedade desse sistema te influencia. Se você não tem contato com Deus, logo seus sentimentos, seu pensamento, seu eu interior, seu homem interior está vulnerável. E além de ter um sistema que se opõe a Deus, Deus ainda tem um inimigo, Satanás, que pode influenciar o ser humano para não crer na palavra de Deus, para não querer Deus, para não desejar estar na presença de Deus e para enganar as pessoas ainda, mostrando para elas que o mundo e os prazeres dessa terra são melhores. Então, olha só, antes
Nós andávamos segundo esse sistema, segundo tudo isso que eu falei para os irmãos, segundo a vontade do diabo e ainda segundo os nossos próprios desejos, segundo os nossos próprios pensamentos. E muitos deles influenciados pelo sistema mundano e também pelo próprio Satanás, pelo próprio inimigo de Deus, tá bom? Então isso, irmãos, refere-se à nossa natureza humana caída, né? A natureza humana caída, o fato do homem andar na vontade carnal, na sua vontade da sua própria carne, dos seus pensamentos, diz o seguinte, aqui ele está andando na vontade do pecado, debaixo da natureza caída, tá bom? Aqui tá os pensamentos pervertidos, as práticas de desejos que são desordenados, né? São segundo a vontade da carne e que desagradam ao Senhor Deus. E o resultado disso tudo, eu coloquei de vermelho aí, ó, nós éramos filhos da ira e condenados e desprovidos do favor de Deus. Então, antes, nós andávamos segundo o mundo, segundo o diabo e segundo a nossa própria vontade, né? Paulo deixa muito bem claro no Novo Testamento, nas suas cartas, que agora ele não faz mais a vontade dele. Agora ele faz a vontade do Senhor Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo não tinha mais vontade. A vontade de Paulo agora era agradar a vontade do Senhor Deus. Paulo ele pega a vontade dele e sujeita ela à vontade do Senhor Jesus. O desejo de Paulo agora não é mais os desejos que agradar a ele, o seu ego, sua posição. Não, Paulo abandonou tudo que ele tinha. Paulo abandonou o farisaísmo, Paulo abandonou os estudos que ele teve aos pés de Gamaliel. Ele compara tudo isso a esterco, ele troca tudo isso pela pessoa bendita do Senhor Jesus. E Paulo agora ele nos mostra no Novo Testamento que ele deseja fazer a vontade do Senhor Jesus. Ele aprisiona a vontade dele, larga a vontade dele de lado, justamente para fazer a vontade do Senhor Jesus. E Paulo, ele sublinha que nessa condição, que essa era a nossa condição, ele sublinha que antes nós fazíamos isso, andávamos no curso deste mundo, andávamos segundo a vontade do diabo e andávamos também segundo a nossa própria vontade carnal, que é baseada na natureza pecaminosa e longe do Senhor Deus. Entretanto, irmãos, aprove Deus estabelecer um plano de salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus. E através desse plano de salvação, quem responder crendo nesse plano de salvação, quem crê no Senhor Jesus, né, será elegido, está estabelecido que será eleito e predestinado para filho de adoção. Então olha só que interessante. Olha que mudança de posição. Antes nós éramos filhos da ira, porque a ira de Deus virá sobre todos os pecadores. Pecadores no sentido aqui de perdidos. Hoje eu e você nós pecamos, nós somos salvos, continuamos pecando, nós temos a natureza de pecado no nosso ser, né? O que acontece é que hoje nós não vivemos uma vida de pecado, nós vivemos uma vida aí de livre vontade, de livre arbítrio de pecar. Isso não, tá bom? Mas ainda somos pecadores porque ainda andamos aqui nessa terra ainda. Mas vai chegar um dia em que Deus vai pegar um por um, ser humano por ser humano. E aí, irmãos, aquele ser humano, aquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus, ela vai estar numa posição diante de Deus. E aquela que não aceitou, que rejeitou, que escolheu, viveu o curso do mundo, a vontade do diabo e as suas próprias vontades, sua própria carnalidade, sua própria natureza caída, vai ter outro. Tá bom? Então que o meu e o seu desejo seja sempre de estar na presença do Senhor Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Buscando nos santificar na presença do Senhor Deus, justamente para que não sejamos filhos da ira, mas sim filhos de adoção, filhos do Senhor Deus. Segundo ponto da nossa lição vai falar a respeito de vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Que maravilha! Nós vivíamos uma vida longe de Deus, uma vida distante de Deus, uma vida condenada ao inferno, né? No dia que pecadão certamente morrerá. Então imagina um homem morrendo sem Deus. Para onde que ele iria? Entendeu? Olha aqui a mensagem de Deus para Adão. Adão, se você pecar, você vai perder o relacionamento comigo e você vai morrer em consequência do seu pecado. E se você morrer sem mim, Adão, para onde você vai? Aqui está a condenação eterna, porque na presença de Deus não tem pecado. No céu não tem pecado. Entendeu? Então, hoje, pela graça, pela bondade de Deus, pela pessoa que Deus é, Deus estabeleceu que através do Senhor Jesus, que é o plano de salvação estabelecido por Deus para salvar o ser humano, para salvar a humanidade. Nós hoje, irmãos, nós temos acesso à presença de Deus
por conta do seu amor, por conta da sua graça, por conta do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E tudo isso foi um ato de bondade e misericórdia do Senhor Deus. Olha como que Deus é maravilhoso. E sabe o que é mais interessante a gente dizer para os irmãos? Que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Por Deus, se dependesse de Deus, todos os seres humanos seriam salvos. Todos. Mas Deus, ele não obriga ninguém a ser salvo. Deus, ele espera que as pessoas olhem para o Senhor Jesus e reconheçam: eu sou pecador e eu preciso do Senhor Jesus. Somente Ele é que pode me lavar, me purificar, me transformar, me regenerar e me levar novamente para perto de Deus Pai. Ninguém que entrar no céu vai entrar no céu obrigado. Eu estou aqui no céu porque Deus me obrigou a estar aqui. Não, todas as pessoas, todos os seres humanos que entrarem no céu, entrarem na eternidade com Deus, elas quando entrarem lá, eu acho que uma das coisas que nós teremos profundamente no nosso coração é uma gratidão assim, né? Que eu não sei descrever para os irmãos, eu não sei descrever, porque quando você chegar lá e você vê tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para mim e para você, o nosso sentimento vai ser de profunda e eterna gratidão, tá bom? Então ninguém que chegar no céu vai chegar no céu obrigado. Por quê? Porque essa pessoa um dia teve encontro com o Senhor Jesus, ela creu no Senhor Jesus, ela lutou contra o diabo, ela lutou contra o mundo, ela lutou contra o pecado, ela perseverou, ela fez a parte dela, ela se deu para o Espírito Santo, ela buscava a presença de Deus, ela lia a palavra do Senhor, ela meditava, ela ouvia a voz do Senhor Deus e ela chegou lá. Entendeu? Então ninguém vai estar lá por obrigação. Deus não obriga ninguém. Apesar do desejo de Deus é que todo homem se salve. O homem precisa ter uma postura com relação à salvação. Ele precisa escolher, ele precisa decidir querer o Senhor Jesus. Nesse primeiro ponto da segunda parte, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da humanidade. Lá a partir do versículo de número 3, né, Paulo diz que todos nós antes andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí no versículo de número 4, tá aí também no slide, Paulo diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Primeiro, irmãos, observa que aí está escrito assim, Deus que é. Eu achei tão interessante, tá aí, Deus que é riquíssimo, mas Deus que é. Deus é Deus, irmãos. Deus, ele é o Senhor. Deus, ele tem já seus princípios estabelecidos, seu plano estabelecido. Deus, ele tem seu trono estabelecido. O trono de Deus não se abala. Deus, ele é Deus, ele é Deus. E Deus, ele nos amou. Apesar de, muitas das vezes, o amor humano, ser climático, funcionar em alguns momentos, em outros falhar, o amor de Deus é o mesmo. Aquele mesmo amor que Deus te abraçou no dia que você aceitou o Senhor Jesus, é o mesmo amor todos os dias. A nossa mente não tem capacidade para entender isso. Deus, ele continua te amando do mesmo jeito que ele falou com você aquele dia que você aceitou Jesus. Lembra? Aquele dia que te tocou, que fez você chorar, aquele dia que te quebrou na presença de Deus, aquele dia que tirou máscara, que te desnudou mesmo na presença de Deus, que fez você entender o quanto que você precisava de Jesus. Aquela maneira, aquele amor, aquele afago, aquele abraço que Deus te deu aquele dia, é o mesmo amor que ele tem hoje para mim e para você. Deus que é. Deus, ele é um Deus indescritível. Nosso Deus, ele é um Deus soberano, tá bom? Então, esse Deus que é, foi ele que nos amou, tá bom? E, ou seja, aqui vale ressaltar para os irmãos aquilo que nós falamos na primeira lição, A salvação, ela não parte do homem, e sim de Deus. Foi Deus que deu o primeiro passo para nos salvar. Foi Deus que lá na eternidade passada, antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu que o Cordeiro, ele morreria por mim e por você. E esse amor lá da eternidade passada, por nós que nem estávamos aqui ainda, é o mesmo de hoje. Então, vale dizer uma coisa para você. Jesus te ama. E ele te ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, 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 tanto. Eu poderia aqui ficar o dia inteiro falando tanto para você, mas meu tempo já está indo também. Tanto, 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 que ele tem feito tantas coisas por você. Maravilhas ele tem operado a seu favor. Bênçãos maravilhosas. Ele tem cuidado de você, ele tem te dado vida, ele tem te dado oportunidade de viver. Você está me assistindo aí no vídeo agora? Muito bem. Você só está me assistindo porque o Senhor Jesus te ama e ele te deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade, tá bom? Então saiba nessa manhã. Agora são aí 8h42, Meu tempo já está acabando, preciso postar esse vídeo para você assistir daqui a pouco.
Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus te ama. E o amor do Senhor Jesus pela sua vida, ele é maravilhoso. Ele é intenso, tá bom? Então a salvação não partiu de homem, a salvação partiu do Senhor Deus, tá bom? Ainda falando a respeito disso, o ato da misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos, né? A carta de Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas ele é abundante em misericórdia. Se você olhar no versículo de número 7, diz assim, ó, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Então, é riquíssima a misericórdia do Senhor Deus, tá bom? Pelo seu muito amor com que nos amou. A Bíblia ela enfatiza que foi a magnitude desse amor que nos motivou a nossa salvação, tá bom? Hoje eu e você, nós estamos aqui por causa do amor de Deus, tá bom? Como Jesus falou, não foi vocês, né? Não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. Jesus resolveu nos amar primeiro, Deus resolveu nos amar primeiro. Ao contrário dos deuses, né, gregos e tantos outros deuses das mitologias aí, onde os seres humanos tinham que ir até eles, o nosso Deus, o Senhor Jesus, o Deus da Bíblia, ele veio até nós. Ele decidiu vir até a humanidade. Ele se apresenta primeiro como Deus amoroso, como Deus glorioso, como Deus que ele é e que está interessado na nossa salvação. Aí eu coloquei o texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui mundo não é o sistema, tá bom? Aqui vale ressaltar isso, porque no começo da aula eu falei palavra mundo, né? Naquele texto, como sistema pecaminoso. Aqui mundo nesse texto é a humanidade, tá bom? Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que amor. Que pai daria seu filho para salvar um ladrão, para salvar uma prostituta, para salvar um criminoso, para salvar um assassino? Que pai que daria seu filho? Deixaria seu filho morrer para que aquela pessoa fosse resgatada, fosse salva, fosse transformada. E Deus, como pai, ele entregou Jesus por mim e por você. Olha que amor, um amor indescritível. E o Senhor Jesus também nos amou tanto que ele veio e cumpriu todo o plano de salvação. Então Deus Pai nos ama, Deus Filho nos ama, e o Espírito Santo, apesar de muitas das vezes aí você resistir a Ele, à vontade dEle, ao despertamento que Ele traz, à renovação que Ele traz, às orientações que Ele traz, Ele continua nos amando. Se o Espírito Santo está aí ainda com você, né? Porque a Bíblia diz que não é para resistir ao Espírito Santo, mas se ele está aí na sua vida, se ele está falando com você, se ele está te orientando, se ele está tocando no seu coração, sabe por que isso está acontecendo? Porque ele te ama. E o desejo dele é te levar à eternidade com o Senhor Jesus. Então ouça a voz bendita do Espírito Santo, tá bom? Um outro texto também, 1 João 4, verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho, Jesus, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então hoje, meu querido, se temos vida, não falo vida física, vida aqui na terra, não, se temos vida, lembra que antes nós tínhamos vida sem vida? Se hoje você tem vida, louve ao Senhor Jesus, louve a Deus, exalte o nome santo do Senhor Deus. Tem pessoas aí fora que têm dinheiro e não têm vida, tem pessoas aí fora que têm bens e não têm vida, tem pessoas aí fora que eu e você, nós não temos o que eles têm, mas eles não têm vida. Quantas pessoas lá fora daria tudo para ter o que eu e você tem? Que é o Senhor Jesus, que é a alegria verdadeira, que é paz de espírito, que é tranquilidade, que é esperança no Senhor Jesus, que é um futuro guardado e preparado por Deus. Quantas pessoas estão desiludidas aí? Quantas pessoas dão cabo na sua própria vida porque não tem esperança, não tem perspectiva de nada, acha que tudo acabou. Enquanto eu e você, nós temos uma vida aqui nessa terra que talvez não temos tudo que gostaríamos de ter, mas nós temos conexão com a fonte da vida, que é Deus, que é o Senhor Jesus. E essa vida dele emana em nós, essa vida dele vem nas nossas vidas e nos alegra. É por isso que as pessoas não conseguem entender como é que aquele crente pode, passa tudo que pode, tá lá. Como que aquela crente pode, enfrenta tudo que enfrenta com a família e tá lá. É porque nós estamos conectados na fonte, e a fonte de vida é o Senhor Jesus. Ele que nos dá vida, e vida com abundância, tá bom? Então foi por meio do Senhor Jesus, né, que nós fomos conectados em Deus novamente, nós fomos regenerados à presença de Deus novamente, e hoje tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos viver por meio do Senhor Jesus.
Escrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, ainda que estávamos mortos em ofensas e em pecado. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nós nascemos de novo, que é aquela aplicação de João 3, verso 3, onde Jesus ele fala para Nicodemos que ele precisava nascer novamente. Tá bom? Então a graça de Deus ela nos alcançou, ela mudou a nossa vida. E ela mudou porque ela nos trouxe uma nova vida, ela nos vivificou com o Senhor Jesus. Não estamos mais mortos também espiritualmente, né? Pois Cristo nos deu outra vida. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi feito por meio da graça, que é o favor imerecido do Senhor Deus nas nossas vidas. Terceiro, agora nós somos exaltados pela sua graça. O apóstolo Paulo ele ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Aqui eu paro um pouquinho para abordar para os irmãos. Lembra a história de zumbi? Que nós estamos vivos, mas não temos vida. Então o Senhor Deus ele ressuscitou o nosso espírito. Antes nosso espírito estava morto, não tinha ligação com Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Então nosso espírito não falava mais com Deus, não tinha mais conexão com Deus, não tinha mais acesso a Deus. Então o Senhor Jesus ele entra nas nossas vidas, ele ressuscita. Ressuscita o quê? Eu estou vivo, eu nunca morri. Como que ele ressuscitou? Ressuscita meu espírito, ressuscita o seu espírito. E agora, com o seu espírito vivo aos olhos de Deus, você tem conexão com Deus. Você consegue novamente ter uma vida na presença de Deus, tá bom? Observe aí que esse texto de Efésios 2, verso 6, assim, ó, que o Senhor Deus nos ressuscitou juntamente. Isso indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele tem vida eterna e ele tem uma nova posição no céu. Então isso também é concedido para nós hoje. Depois nós vamos ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo número 15. Nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, tem uma nova posição. E é isso mesmo que acontece nas nossas vidas. Ele nos ressuscitou, ele nos dá uma vida eterna. Não é uma vida passageira, é uma vida eterna. Começa aqui na terra, mas isso corta para a eternidade. E lá no céu tem bênçãos inefáveis. Tem coisas que estão nos aguardando. O que seremos ainda não foi revelado. Tá bom? Mas nós sabemos que aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu é o que Deus tem reservado, é o que Deus tem preparado para conosco, tá bom? Então nós estamos nessa mesma categoria que o Senhor Deus fez na vida do Senhor Jesus. Ressurreição, vida eterna e ainda teremos galardão. Ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e imerecido aos homens. Terceiro, agora voltando no texto de Coríntios, vamos voltar aqui no texto de Coríntios, olha lá, 1 Coríntios capítulo número 15, versículos número 3 a 8, Paulo nos diz assim, ó, a respeito do cumprimento de salvação do Senhor Jesus, vir essa terra, morrer e ressuscitar. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então estava previsto na palavra de Deus que o Messias viria e morreria. Versículo 4, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, também cumpriu. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Enquanto Paulo estava escrevendo essa carta, diversos daqueles irmãos que presenciou a ressurreição do Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus ressurreto, ainda viviam. Alguns já tinham morrido, alguns também já dormem. Versículo de número 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim como um abortivo. Então, nesse texto aqui, Paulo nos mostra que cumpriu-se tudo aquilo que foi estabelecido anteriormente, que o Messias viria, morreria e ressuscitaria. E Paulo mostra diversas testemunhas que viram o Senhor Jesus, viram o cumprimento das revelações dadas anteriormente no Antigo Testamento, a respeito da pessoa do Messias, tá bom? A partir do versículo número 20 e 25, Paulo diz assim, ó, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. O primeiro dos muitos que o Senhor vai também realizar a aplicação dessa ressurreição. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem é esse homem? Jesus. Então, da mesma forma que Deus cumpriu tudo aquilo que foi dito anteriormente do Messias vir, também vai se cumprir isso aqui também, tá bom? O Senhor Jesus, lembra que eu sempre digo para os irmãos que Deus está levantando uma nova raça humana? O Senhor Jesus é o
número 1 dessa nova raça humana, é o primeiro dessa nova raça humana, tá bom? Os demais que são salvos do Senhor Jesus também vai passar por esse processo aí, tá bom? Versículo número 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui, só fazendo um comentário aqui a respeito do versículo número 22, significa que todos os homens que morreram vão ressuscitar no Senhor Jesus para viver ao lado de Deus. Não, todos os salvos, tá bom? Todos aqueles que creram, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, tá bom? Versículo número 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Olha como esse texto deixa bem claro, ó, os que serão vivificados, ressuscitarão, assim como o Senhor Jesus ressuscitou para uma vida eterna ao lado de Deus, são aqueles que são de Cristo. Tá bom? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Versículo número 24, depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, esse texto é interessante mostrar para os irmãos que aquilo que foi pré-estabelecido por Deus e aconteceu na vida do Senhor Jesus, o que Deus tem pré-estabelecido para acontecer na vida da igreja, também vai acontecer. Também é uma realidade, tá bom? Então, que nós possamos ter essa viva esperança nos nossos corações, porque seremos também exaltados assim como o Senhor Jesus foi exaltado. Terceiro, a salvação não vem das obras. Nós já discorremos isso anteriormente. Em Efésios capítulo número 2, versículos de número 8 a 10, Paulo ele é enfático em dizer o seguinte, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, mais uma vez eu ratifico para os irmãos, né? Eu falo para os irmãos que a salvação não vem da obra, não vem de obra de ninguém, de coisa boa que ninguém fez, de cesta básica, não vem nada disso, tá bom? A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Então, a graça é o plano que Deus estabeleceu. O Senhor Jesus é o plano que Deus estabeleceu. A cruz é o plano que Deus estabeleceu, tá bom? E aí, por meio da fé. A condição é crer. Tem que crer no Senhor Jesus, tá bom? E aí, as obras é uma consequência de viver na presença do Senhor Jesus, tá? Salvação, irmãos, inclui libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, ela permite que nós desfrutemos de todas as bênçãos que Paulo ele descreve aí no capítulo número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Aquelas bênçãos espirituais que nós também falamos anteriormente no capítulo 1. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos os que recebem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Graça como meio de salvação. A palavra graça significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa de tornar possível a salvação veio por parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador a responder com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano, é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Ou seja, as pessoas elas podem escolher rejeitar o Senhor Jesus, rejeitar a salvação, não crer no Senhor Jesus. E, consequentemente, elas passarão a eternidade sem Deus. Se Deus estabeleceu que somente através do Senhor Jesus a pessoa consegue ter relacionamento com Deus e voltar à presença de Deus, o que vai acontecer com aquelas pessoas que rejeitarem esse plano estabelecido por Deus? Infelizmente, elas serão condenadas. Então, a verdade é o Senhor Jesus, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva até a Deus, ele é a verdade, né, que todos nós precisamos saber, plano de salvação, ele é a graça, ele é o restaurador, ele é o regenerador, ele é o que leva o homem à presença de Deus novamente. E ele é a vida, ele nos dá vida e vida com abundância, vida eterna. Mas o homem tem um livre-arbítrio, né? E ele pode escolher resistir à graça, resistir ao Senhor Jesus, tá bom? Olha, aquilo que eu comentei anteriormente com os irmãos é que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, tá bom? O desejo de Deus é que ninguém se perca. E o Espírito Santo trabalha hoje na terra para que as pessoas, né, elas venham para o Senhor Jesus, para que as pessoas aceitem o Senhor Jesus, para que as pessoas
reconheçam o Senhor Jesus, né? E o diabo, ele trabalha para que as pessoas fiquem presas a esse sistema mundano, para que as pessoas fiquem presas às suas próprias vontades, seus próprios desejos pecaminosos, seus próprios desejos carnais, e para que as pessoas também fiquem presas a fazer a vontade dele, do diabo, a própria vontade do diabo. E o Senhor Jesus nos diz o seguinte, que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir, tá bom? Então o objetivo do diabo na vida dos seres humanos, na vida das pessoas é esse, roubar, matar e destruir, tá bom? Então o ser humano, ele precisa fazer uma escolha, ele precisa decidir se ele fica com o Senhor Jesus ou não. Seguindo aqui nos nossos slides, a fé é considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. É através da fé que nós respondemos à graça de Deus e recebemos a salvação. Eu encontrei essa frase hoje de madrugada e ela diz assim, ó, não há obra alguma capaz de tornar o homem digno da salvação, só a fé em Jesus Cristo dada pela graça de Deus, tá bom? Então não tem outro meio do homem se salvar a não ser crendo no que Deus estabeleceu, no plano de salvação que Deus estabeleceu na pessoa bendita do Senhor Jesus. O plano de salvação está aqui. Eu tenho que crer nesse plano, eu tenho que me conectar nesse plano, eu tenho que andar nesse plano, ir até esse plano, tá bom? Para chegar até a Deus. Se eu não crer no plano de salvação, o plano de salvação continua lá. Eu não creio, o plano está estabelecido, tá bom? Então a fé é aquilo que nos vincula ao plano de salvação do Senhor Deus para com as nossas vidas. Então o que eu trago para os irmãos aqui, ó? O resultado de graça e fé é salvação, tá bom? Só crer e crer na coisa errada não salva ninguém. Graça sem crer também não salva ninguém. Aqui eu quero dizer para os irmãos o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz que o plano de salvação é Jesus, graça. Foi Deus que estabeleceu, né? Foi Deus na sua própria vontade. Deus estabeleceu pelo seu amor, graça. E aí agora a gente tem que crer nesse plano. Nós temos que crer na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando essas duas coisas se encontram, aí acontece verdadeiramente salvação. Elas independentes não geram salvação. O Espírito Santo, ele mostra para o pecador o Senhor Jesus. O Espírito Santo estimula a fé de salvação no coração dos homens que ele está trabalhando para levar essas pessoas até a presença do Senhor Jesus. E quando esses homens reconhecem que eles precisam do Senhor Jesus, quando eles aceitam o Senhor Jesus, aí acontece essa junção. E aí acontece salvação, conforme Paulo nos diz aqui no capítulo de número 2. Segundo, obras como evidência da salvação. Nós já discorremos aqui anteriormente, né, que a salvação não vem de nós. A salvação é dom de Deus. E ela também não vem das obras, tá bom? Nada que o homem possa fazer leva-o à salvação. Nada. A salvação, ela partiu, o primeiro passo é de Deus. Deus deu o primeiro passo, tá bom? Então, se Deus deu o primeiro passo, as regras estabelecidas são dele, tá bom? O que ele estabeleceu é que manda. E Deus estabeleceu que a salvação é na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não é na minha bondade, não é na minha caridade, não é no meu poder aquisitivo de dar alguma coisa para alguém, de ajudar as pessoas nessa pandemia. Não, não é isso. Nada disso vai me salvar, tá bom? O que eu faço depois que eu encontrei o Senhor Jesus é consequência da presença dele, da obra que ele fez no meu coração, do Espírito Santo na minha vida, da palavra dele, da palavra de Deus na minha vida. Tá bom? Mas, ao contrário, nada do que eu possa fazer me salva, tá bom? Porque a salvação está estabelecida na pessoa bendita do Senhor Jesus. Como salvação é uma realização divina, né? Então, nós temos que crer no plano estabelecido do Senhor Deus. Paulo fala lá no versículo de número 10, somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Ou seja, para ser criados e ser uma nova feitura, temos que aceitar o plano de salvação, temos que crer, tá bom? Uma transformação aconteceu nas nossas vidas, agora nós somos novas criaturas. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, passamos a viver a nova vida que Deus estabeleceu. Por isso, antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa. Antes nós fazemos as nossas próprias vontades, a vontade do sistema do mundano, fazemos a vontade do diabo e fazemos também a nossa vontade pecadora, né? A nossa vontade de natureza caída. Agora, nós estamos numa nova perspectiva, tá bom? Lá no versículo de número 10, Paulo diz o seguinte, ó:
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para. Então, Deus criou-nos para. Deus tem um objetivo nessa nova vida, tá bom? Para boas obras. Essas boas obras aqui, vamos generalizar boas obras aqui no sentido daquilo que o Evangelho quer que eu e você faça, tá bom? Daquilo que o Evangelho quer que eu e você se porte, daquilo que o Evangelho quer que eu e você ande. Deus agora tem uma nova configuração para com as nossas vidas, tá bom? Então Deus ele nos dá uma nova vida para, tá bom? Deus já reservou essas boas obras para que nós realizássemos. Deus espera que nós, igreja, eu e você, realize essas novas obras, essas boas obras estabelecidas, tá bom? Então antes nós andávamos na perspectiva contrária à vontade de Deus, agora nós devemos andar na perspectiva que agrade ao Senhor Deus, tá bom? E aí nós chegamos ao fim dessa aula, irmãos. Nós já passamos aí 3 minutinhos do nosso tempo, mas voltando no texto que nós lemos, ó, o Senhor Jesus ele nos vivificou. Antes, em outro tempo, lá no passado, nós andávamos contrários à vontade de Deus, andando no curso deste mundo, andando na vontade do diabo e na nossa própria vontade caída, tá? E, consequentemente, nós éramos filhos da ira, nós estávamos condenados ao inferno. Mas no versículo de número 4, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Olha só o que Paulo enfatiza, ó, Deus ele é misericordioso. Sabe o que eu vejo aqui? Deus podia bater o martelo, pá, acabar com tudo e mandar todo mundo para o inferno. Podia? Ele é Deus, ele é o Senhor. Mas a Bíblia nos mostra nesse versículo que ele é riquíssimo em misericórdia. E eu me lembro daquele versículo que nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? As misericórdias do Senhor. E Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, tá bom? Então, Deus, ele nos amou. Deus, ele foi misericordioso. E Deus, ele estabeleceu o plano de salvação através da sua graça, que é um favor imerecível para com as nossas vidas. No versículo de número 6, ele nos ressuscitou com o Senhor Jesus. O mesmo Deus que levantou o Senhor Jesus do túmulo, perdão, é o Deus que levanta as nossas vidas espirituais hoje. E no futuro nos ressuscitará ou nos transformará, conforme 1 Coríntios capítulo de número 15, para vivermos eternamente com o Senhor Deus. E nos fez assentar. Aqui eu quero aplicar em posição, né? Hoje estamos hoje numa nova posição em Cristo Jesus. Hoje nós somos súditos do reino de Deus, né? Nós somos, né, o sacerdócio real. Poxa vida, hoje nós somos príncipes e princesas do reino do Senhor Deus. Deus nos deu uma nova posição em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Onde Jesus está hoje? Jesus está hoje no céu, entronizado. Jesus está no trono, lá no céu. Posição. Olha que posição que o Senhor Jesus está hoje, tá bom? Pela graça sois salvos por meio da fé, verso 8. E no versículo de número 10, somos novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou que andássemos nela. E aqui eu volto mais uma vez a falar no versículo de João 3,16. Eu sempre gosto desse versículo, aplico ele direto na escola bíblica dominical, falo muito com os irmãos, peço para os irmãos decorar esse versículo, meditar nesse versículo, porque ele é maravilhoso. E hoje acabei encontrando um slide muito interessante desse versículo e vou compartilhar com os irmãos, tá? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falamos tantas vezes nesse versículo, mas nós nunca contamos quantas palavras tem nesse versículo, né? Temos aí 28 palavras aí no português que descrevem aí essa frase eterna, né? Essa frase maravilhosa a respeito do plano de salvação. Um resumo bíblico, né? Um versículo mais que resume todo o plano de salvação em esse versículo. Deus nos amou e Deus nos deu Jesus para termos a vida eterna. Só que nesse versículo eu encontrei esse slide e achei muito interessante, ó. Porque é a maior explicação, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele nos amou, ele é misericordioso. Deus é o maior ser, não tem ninguém maior que Deus. Amou e amar, né, é o maior mandamento, e Deus é amor.
E ele amou ao mundo. Mundo aqui não é o planeta, mundo aqui é a humanidade. O maior alvo do amor de Deus é a humanidade que hoje, infelizmente, está debaixo do pecado. E esse amor de Deus, ele tem uma intensidade, de tal maneira, é a maior intensidade. Não tem amor maior que o amor de Deus, né? Que deu. O fato de Deus ter dado Jesus para nós é a maior dádiva que eu e você possa ter. Não tem nada nesta terra que seja maior do que essa dádiva que o Senhor deu, esse presente que o Senhor deu para nós, que é a vida do Senhor Jesus. O seu Filho unigênito é a maior expressão de Deus. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus, tá bom? Para que todo é a maior abrangência, ou seja, Deus ele não é exclusivista, salva alguns e outros não. Todos aqueles que responderem positivamente à salvação serão salvos. Se Hitler, olha quem foi Hitler, tivesse aceitado o Senhor Jesus, Hitler teria sido salvo, tá bom? Para que todo o que nele crê, a condição que nós falamos aí nos slides anteriores, fé, precisa crer, é graça e fé, então tem que crer. Se não crer, não é salvo, precisa crer no Senhor Jesus, tá bom? Não pereça. Perecer aqui, irmãos, é a maior condenação que o homem possa ter. Perecer aqui, ó, é um estado eterno totalmente longe de Deus. Perecer aqui, ó, é a morte, a segunda morte, né? É a morte eterna, é a separação total do homem, da pessoa bendita de Deus, tá bom? Mas tenha, olha só, aqui é a maior aquisição que eu e você possa ter, tá bom? A gente sonha com carro, com casa e com tantas coisas, né? Mas a maior aquisição que eu e você possa ter nessa vida, devemos ter nessa vida, né? É a salvação, tá bom? É através da salvação que nós ganhamos a vida eterna. E essa é a nossa maior esperança. Eu achei muito interessante esse slide, né? Nessa configuração de disposição de cada item aí, de cada palavra desse versículo que nós tanto falamos. E acho que ele resume bem a nossa aula de hoje, né? O Senhor Jesus, ele nos mudou, nos tirou daquela vida do passado. Antes andávamos no curso desse mundo, na vontade do diabo e na nossa própria vontade carnal e pecadora. O Senhor Jesus mudou as nossas vidas por causa da misericórdia, versículo de número 6 lá, segundo capítulo de Efésios, né? E por conta do amor de Deus para com as nossas vidas. E agora Deus nos ressuscitou. É uma nova vida, é uma nova esperança, é um novo tudo para mim e para com você. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar. Eu vou aqui para o nosso último slide da nossa lição. Já passei um pouquinho dos minutos. Antes da regeneração, nós éramos filhos da ira e condenados à perdição. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus, nosso Pai. Então, hoje nós louvamos ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de sermos seus filhos por adoção, de estarmos na sua presença para o louvar, glorificar e exaltar, tá bom? Não somos salvos pelas obras, fazemos obras porque somos salvos em Cristo Jesus. E somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e pelas promessas que Ele tem feito para nós conquistarmos lá na frente, na eternidade também. Então sejamos homens e mulheres que procurem realmente agradar e viver segundo o querer e a vontade de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu irei postar um pouquinho essa aula com atraso hoje, mas eu não queria correr no conteúdo. Eu sempre gosto de gravar a escola no dia mesmo, né? Mas eu não ia correr, não, de forma alguma. Eu precisava compartilhar isso com os irmãos. Que Deus possa vos abençoar, que você fique firme com o Senhor Jesus. Lembre-se que Jesus te ama, tá bom? Ele está aí com você. Eu, o pastor Daniel, não pode estar aí com você agora, mas Jesus, ele está aí com você, e ele está aí com você porque ele te ama. Então fale com ele, que você possa continuar firme na presença do Senhor Jesus, sabendo que ele tem o melhor para você, para sua casa e para sua família. Amém, amados? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Que Deus em Cristo vos abençoe e até domingo que vem, se for a vontade do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade. Que o Senhor possa
nos abençoar, ó Pai, cada dia mais e mais, nos fortalecer na Tua presença. Nos mantenha de pé diante do Senhor. Sê conosco, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando. E que permaneça sobre as nossas vidas sempre a Tua vontade e o Teu querer. Somos gratos ao Senhor pelo Teu muito amor, pelas Tuas misericórdias e pelas Tuas grandiosas promessas com as nossas vidas. Ó Deus, somos novas criaturas na Tua presença. Somos feituras do Senhor, criados para as boas obras em Cristo Jesus, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos use, para que vidas e mais vidas venham à Tua presença, te louvar, te servir, e elas também, ó Pai, tenham esse encontro glorioso com o Senhor Jesus. Pois sabemos, ó Pai, que todas as coisas estão se cumprindo, e muito breve, mais breve do que possamos imaginar, ó Pai, o Senhor Jesus raiará nos céus para levar a igreja para a eternidade. Que o Senhor possa nos guardar, nos preserva na Tua presença, nos lava no santo sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, e que Teu Espírito Santo continue atuando, trabalhando em nossas vidas e em nossos corações. Papai, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se assim for a vontade do Senhor Deus, semana que vem nós estaremos aqui novamente, gravando novos vídeos para os irmãos da Escola Bíblica Dominical. E se não for assim a vontade de Deus, que possamos estar juntos lá na igreja para louvar e exaltar o nome santo do Senhor Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até domingo que vem.